Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre a HQ Biblioteca Gamer. Esse é o primeiro volume da série de coletâneas de quadrinhos escritos pelo Neil Gaiman, que foi publicado pela editora Intrínseca em 2021. Alguns desses quadrinhos já tinham sido lançados anteriormente no Brasil, através de outras editoras e tudo mais, e essas edições não existem mais para venda. Talvez você até consiga encontrar numa Shopee com alguém vendendo usado ou em sebo, coisas assim, mas não são edições que estão disponíveis no catálogo atualmente. E é por isso que eu tava tão empolgada para comprar essa edição aqui, porque, assim, vocês sabem o quanto eu amo Neil Gaiman e eram histórias que eu queria ler há muito tempo e eu não conseguia porque eu não tinha como comprar as edições. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as histórias que vem nessa HQ, mas fiquem tranquilos porque vai ser sem spoilers. A primeira história que tem nesse quadrinho aqui, eu vou ter que ler o título porque o título dela é gigante, que é As Noivas Proibidas dos Demônios Desfigurados da Mansão Secreta na Noite do Desejo Sinistro. Esse é o título só da primeira, tá? E aqui a gente vai ter um autor que ele tá um pouco frustrado porque ele tá tentando escrever uma história, mas a história não tá saindo do jeito que ele quer. E é bem interessante a gente ver que esse autor, ele vive numa espécie de mundos de fantasia e ele tá escrevendo uma história de fantasia, que pra ele considera como se fosse uma história muito realista, porque o mundo que ele conhece é esse. Eu adorei o Neil Gaiman inserir essa questão de realismo e fantasia dentro da história e eu achei incrível que ele ainda aproveitou para criticar aquelas pessoas que ficam julgando determinados tipos de literatura. É óbvio que a literatura é um meio de estudo, né, de uma forma geral, mas ela também funciona como entretenimento e mesmo nesse entretenimento você ainda pode aprender muitas coisas com ela, mesmo que sejam histórias de ficção, de fantasia, seja o que for. A gente sempre acaba tirando uma lição dos livros, sabe? Porque os livros vão estar contando histórias e a gente vai aprender com as experiências daqueles personagens. Então essa história vai estar falando sobre isso, né? Sobre você ler e escrever o que te faz feliz, o que te entretém, o que você acha que você pode absorver algum ensinamento, mas sem ficar se guiando nos padrões que as pessoas viram e tentam impor a você do que é literatura e do que não é. Já sobre as ilustrações dessa história em si, eu achei que, assim, ela dá uma variada, sabe? Em alguns momentos eu acho que ela é bem clara, bem nítida, e em outros, né, que são as histórias que esse autor está escrevendo, elas são um pouco mais confusas. Aí você vai, assim, olhar um tempinho a mais para essas imagens para poder absorvê-las, sabe? Mas ainda assim é um tipo de traçado que eu achei bem bonito. Aí o segundo quadrinho presente nessa edição é o Criaturas da Noite. Eu já tinha lido esse quadrinho anteriormente, só que foi uma edição emprestada e era em inglês. E naquela época, gente, eu era muito mais novinha. Meu inglês não era o que ele é hoje, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que eu não absorvi tudo da história. Até porque nessa releitura eu gostei ainda mais dela do que na primeira leitura. E aqui a gente vai ter essa história dividida em duas partes. A primeira é O Sacrifício, que vai estar contando a história de um cara que ele acaba encontrando um gato ali perto da casa dele e tudo mais. E ele vê que esse gato tá sempre muito machucado. Então ele quer pegar o gato, ele quer proteger o bichinho, quer cuidar dele, né? Cuidar dos machucados dele. Só que o gato fica muito inquieto quando ele tá dentro de casa e nisso o cara se vê obrigado a deixar ele sair. Ele também não entende como que esse gato se machuca até um dia que ele decide ficar acordado de noite pra saber o que acontece. Eu simplesmente amei essa história porque, primeiro, ela mostra muito a sensibilidade do ser humano em tentar ajudar e cuidar de um animal e também do conceito de que quando você se afeiçoa a algum animal ali, você acaba criando uma relação de cuidado mútuo. E mais uma daquelas histórias, né, que me faz acreditar genuinamente em magia. A outra história contida dentro do Criaturas da Noite é A Filha das Corujas. E aqui a gente vai ter uma menininha que ela nasceu e as pessoas já identificam que ela não é 100% humana, digamos assim. Ela tem algumas coisas ali meio de coruja. Não fica tão claro exatamente o que é. Só que eles decidem deixar essa menina num convento, assim, meio que abandonado, sabe? Pra ela crescer isolada de tudo e de todos. Consequentemente, por ser uma menina, assim, que as pessoas não veem e tudo mais, ela acaba se tornando uma espécie de lenda do lugar. E nessa história aqui, o Neil Gaiman vai mostrar um lado sombrio do ser humano, como muitas vezes ele é cegado pela ganância e violência, só que ele também vai mostrar as consequências disso. Muitas vezes o ser humano realmente não respeita as diferenças do outro, seja em questões assim sociais, sabe, do nosso mundo, ou com criaturas mágicas em histórias de fantasia.
E é nesse momento que eu torço pela desgraça do ser humano. Toda ação gera uma consequência. Às vezes elas vêm de imediato ou às vezes elas podem demorar. Mas alguma consequência vai existir. E assim, eu amei essa história demais. Amei a finalização dela. Também uma das minhas favoritas da HQ. Indo pro terceiro quadrinho é Mistérios Divinos, e eu fiquei muito feliz de encontrar essa história dentro desse volume aqui, porque alguns inscritos já tinham me recomendado, já tinham falado, tipo assim, Rô, eu acho que é da vibe que tu vai gostar e tudo mais. Só que eu não tava conseguindo encontrar a edição, né, porque não era mais vendida, não era mais comercializada. Mas finalmente li nessa edição aqui e, gente, olha, vocês estavam certos, porque eu amei essa história, de verdade. Aqui nós vamos ter dois homens sentados numa espécie de banco de uma praça, sabe? E eles vão estar conversando e um deles vai começar a contar sobre a história de criação do mundo e a morte de um anjo. E assim, quando a gente vai acompanhando essa história que o personagem está contando, é simplesmente incrível, sabe? A criatividade do Neil Gaiman para mostrar o como que foi criado o amor, a vingança, os sentimentos humanos de uma forma geral. É muito interessante, é muito bonito. E dentre os anjos a gente vai ter até Lúcifer presente na história, só que eu não quero falar muito, porque esse é o tipo de história que você precisa ir sem saber muita coisa para você se surpreender. Até porque, dos quadrinhos presentes aqui, essa é a que tem mais plot twist. E eu fiquei, assim, encantada com essa história, gente. Vocês não têm noção, virou um favorito mesmo. A revelação e o que acontece no final da história me deixaram muito impressionada. E, gente, eu acho que essa é a história em quadrinho daqui que eu gostei mais da ilustração. Eu acho que talvez seja porque ela me lembra muito Sandman, né? É o mesmo artista, então é uma coisa que eu já tô mais acostumada visualmente, mas eu acho ela muito bonita, sabe? O céu aqui é retratado de uma forma muito bonita, eu adorei. Aí depois nós temos a verdade sobre o desaparecimento da senhorita Finch, e essa história ela é contada de trás pra frente. Porque basicamente, né, nós já sabemos que a senhorita Finch sumiu, né? O próprio título já entrega isso. E nós vamos ter as pessoas que tiveram contato com ela por último tentando discutir sobre o que eles vão fazer. Só que tem um detalhe, essas pessoas são escritores. Um deles estava visitando a cidade para escrever um roteiro de um filme, a outra acabou de ter o livro dela se tornando um best-seller. Então, assim, eles ficam muito em conflito do que fazer, porque literalmente o ganha-pão deles é criar histórias. E na noite em que a senhorita Finch sumiu, eles foram num circo que era bem peculiar, tinha umas coisas bem estranhas ali. Então eles ficam naquela coisa de ninguém vai acreditar na gente. E aí a gente começa a acompanhar a narrativa através do ponto de vista desses personagens ali na noite em que aconteceu. Eu gosto bastante desse conceito da gente ver humanos comuns entrando em contato com alguma coisa mágica. E pelo fato deles serem escritores, entra na ideia que eu tenho de que nem sempre o ser humano é tão criativo assim. Ele precisa ter entrado em contato com alguma coisa espetacular ou extraordinária para poder ter certas ideias. Gosto muito desse conceito, adorei essa história e assim, super recomendo também. E por último, nós vamos ter a história do Arlequim Apaixonado, onde basicamente o Neil Gaiman vai pegar os elementos da comédia dell'arte e transformar em algo mais moderno, mais fantasioso nessa história em quadrinho. Rô, não sei o que é comédia dell'arte, você não precisa se preocupar, porque aqui no finalzinho eles colocaram uns trechos explicando literalmente o que é a comédia dell'arte. Então, assim, não vai ter problema, você não vai ficar perdido, vai estar tudo bem explicadinho aqui no final. E sobre a história em si, eu gostei bastante dela, tá? Ela é bem diferente, eu acho que ela é uma das mais diferentes aqui dentro do quadrinho. E a gente vai ter o Arlequim pregando o coração dele, tipo, literalmente pregando o coração, na porta de uma moça que ele é apaixonado e que ele chama de Columbina. A história me surpreendeu porque eu não sabia por onde ela ia caminhar, sabe? Eu não tava esperando nada daquilo, mas de todas eu acho que essa aqui talvez não vá agradar todo mundo. Mas ela ainda tem um final surpreendente. E uma coisa que eu queria falar pra vocês que me chamou muita atenção nessa história em quadrinho é a estética, porque os desenhos aqui, eles têm um tom mais realista, sabe? Em alguns momentos você olha pra imagem e você vê assim, tipo, não é uma foto, mas também não parece um desenho. Então, assim, eu achei isso bem bonito. É o que realmente chama atenção nessa história. E, assim, gente, também super recomendo. De uma forma geral, achei a HQ incrível, apesar de ter minhas histórias favoritas, que no caso foram o Criaturas da Noite e Mistérios Divinos. Mas, assim, gente, vale muito a pena a leitura e eu espero que vocês tenham essa oportunidade.
E bem, gente, essa era a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês já conheciam alguma dessas histórias presentes, se vocês já chegaram a ler nas edições antigas, ou se vocês já leram esse quadrinho ou estão interessados em ler. Vamos bater um papo, tá bom, gente? Por favor, também, se você gosta desse tipo de vídeo, né, e quiser apoiar meu trabalho aqui, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E claro que se você quiser adquirir esse quadrinho ou qualquer outra coisa no site da Amazon, tem link de compra aqui embaixo no box de descrição. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!